Pronto, agora tá certo. Tive um probleminha, Gabriel. Tá tudo certo aqui. Giovana, Nájila, Rutileia, que bom que vocês estão aqui. Oi, gente, boa tarde. Vivian. Boa tarde, todos estão me ouvindo? Oi! Tá me ouvindo? Tô sim, tá ótimo. Ó, começou a chover, a internet você já sabe que ultimamente não tem estado muito boa. Verdade. Espero que ela colabore com a nossa tarde. Também espero. Tô torcendo que dê tudo certo. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom, que bom. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar, já já a gente começa. Ok. Viu? Joia, Savarone. A turminha do Gilma NAF já tá aí. Batista. A turminha toda do NAF aí. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Eu já vi a Irã. A Irã, a professora Irã. Aí tá a turminha toda e tem gente de fora também do NAF que tá aí participando. Tem Rutileia. Nájila entrou Nájila, também. Giovana, Gabriel. Dos Santos. Bom, então vamos começar a nossa live. O pessoal tá chegando e a gente vai interagindo. Inicialmente, eu vou me apresentar, tá, Vivian? A gente Certo. ainda não se conhece, está se conhecendo agora. Então, eu chamo Débora. Eu sou aluna da Unime, eu faço Ciências Contábeis na Unime, eu estou fazendo o 7º semestre, né? E faço parte do NAF como voluntária. E aí eu vou falar um pouquinho do NAF, porque tem gente que ainda não conhece o projeto, né? Para quem não conhece, o NAF significa Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. É um projeto que a Receita Federal fez em parceria com as universidades, né, com algumas instituições de ensino superior, e que utiliza da gente, dos alunos, né, como ferramenta, como instrumento, e a gente faz um trabalho gratuito, é importante falar, para pessoas de baixo poder aquisitivo, porém a gente não substitui um contador, né, um escritório de contabilidade, mas a gente auxilia muito essas pessoas nessa área contábil. E aí a gente vai ter a nossa live de hoje, que é um tema super interessante, principalmente para os alunos de contábeis, né? Que a gente vai falar um pouquinho do, Exatamente. não é, Vivian? O papel do Exatamente. CRC, né? E o exame, o exame de suficiência, né? Tão temido, que não é nada assim de outro mundo. A gente vai desmistificar um pouquinho ele hoje, conhecer um pouquinho sobre. E assim, eu quero te falar o seguinte, que nós do NAF, da Unime Lauro de Freitas, a gente está muito feliz em ter você aqui com a gente hoje, nessa tarde. Né? E a gente está realizando essa live. Essa semana a gente teve muito material divulgado nos nossos canais sobre isso, sobre o CRC e sobre exames de suficiência. Então a gente tem o podcast, o YouTube, o Instagram, o próprio Instagram. Quem quiser conhecer um pouquinho dos canais e pegar um pouquinho mais do conteúdo, tem. E agora eu vou falar um pouquinho de você, né? A Vivian, que é a nossa convidada de hoje, ela é contadora, ela também é empreendedora contábil, né, Vivian? Exato. Conselheira e coordenadora do CRC Jovem aqui da Bahia. Vivian, é um grande prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo. A gente está muito feliz por você ter aceito o nosso convite e vai ser, assim, um momento de muito aprendizado, tá? Então, assim, fale. Pode falar. Não, pode falar. Eu só Pode ia dar introduzir continuidade. um pouquinho o assunto já para te passar a bola, tá? Então, assim, o CRC, para quem não conhece, é o Conselho Regional de Contabilidade, né? Que é um órgão ligado ao Conselho Federal de Contabilidade, que é o CFC, e tem como algumas funções principais. Uma delas é divulgar as normas e os princípios que regem o exercício da profissão contábil, né? Fiscalizar, verificar o cumprimento também dessas normas. E hoje a nossa convidada vai detalhar um pouquinho melhor sobre isso. Vai falar um pouquinho sobre o que é o CRC e sobre o que é o CRC Jovem, que tem pessoas que ainda não conhecem.
E aí, Vivian, você poderia falar um pouquinho mais sobre o CRC e sobre o CRC Jovem para a gente? Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem e podem fazer as perguntas. Aí, aquelas perguntas que estiverem ao meu alcance, com certeza, e meu conhecimento, com certeza vocês terão resposta. E as que não tiverem, a gente busca, passa para a Débora e ela passa a resposta para vocês. Ó, o CRC, o CRC, ele é um órgão que fiscaliza, registra e educa acerca da educação continuada. Então, essa é a nossa função básica. Então, o CRC é o órgão que fiscaliza a profissão, registra vocês como profissionais da contabilidade, não só o profissional da contabilidade, como a entidade de vocês, para aqueles que querem abrir seu escritório de contabilidade, tem que ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. E acerca da educação continuada, é a nossa obrigação. E o CFC, a finalidade dele é normatizar e fiscalizar a profissão por intermédio dos CRCs, que estão espalhados em todos os estados brasileiros, inclusive em Brasília, temos também um Conselho Regional de Contabilidade lá. Ele decide, em última instância, sobre os recursos e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Ele regula os princípios contábeis, regula a qualificação técnica e os programas de educação continuada e edita as normas brasileiras de contabilidade, de natureza técnica e profissional. Certo. E o CRC Jovem é um projeto que foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade com o propósito de aproximar os alunos e os jovens que estão concluindo o ensino de terceiro grau, o ensino de contabilidade. Uhum. O intuito do federal foi aproximar vocês do Conselho Regionais de Contabilidade. Certo. Então, para vocês terem essa aproximação, foi criada essa comissão chamada Jovens Lideranças. Somos 27 comissões, cada estado é constituído por uma comissão Jovem Liderança, mais o CFC Jovem. Então, nós somos 28, porque a gente tem que ter o cabeça, né? Aquele que nos direciona para as nossas ações. Entendi. Então já deu Não para só aproximar, né? Mas a gente fazer eventos voltados ao empreendedorismo, incentivar os jovens a empreender, incentivar os jovens com a responsabilidade no que diz a responsabilidade social. Então, são dos objetivos do CRC Jovem. Joia, Vivian. E você falou que no Brasil são 28, né? 27 são 28. 27, somos 27, cada estado possui um CRC Jovem, mais o CFC Jovem. Ah, joia. Vivian, tem algumas perguntas que a gente elaborou aqui, mas eu quero deixar para o pessoal o seguinte: quem tiver pergunta aí, quem tiver com dúvida, querendo saber não só sobre o CRC, mas sobre o exame de suficiência, pode enviar para a gente, que a Vivian vai ter muito prazer em responder, né, Vivian? Com certeza. Então é o seguinte: para quem possui, Vivian, o registro, né, no conselho, tem algum tipo de benefício? Se tiver, quais são, né? No nosso site, nós temos alguns convênios. Que assim, de cabeça, assim, temos convênio com plano de saúde, temos convênio com instituições de ensino, para terem desconto, entre outros, com parceiros que são empresas de sistemas contábeis. Então, todos os nossos benefícios estão lá no nosso site. Joia. Já tem uma pergunta aqui da professora Irã. Ela quer saber o seguinte: quem pode participar do CRC Jovem? Quem pode fazer parte? Quem pode fazer parte do CRC Jovem são no caso, já quem está ingressando na faculdade. Vai ter uma mudança que eu ainda não sei qual é a mudança, porque a gente não teve reunião ainda.
Então, quem está sendo aqui tem CRC. Então, só pode Ah, participar quem tem CRC. ah, certo. Então, quem tem CRC pode, né? Vai ocorrer algumas mudanças que a gente ainda não tem conhecimento, porque ainda não houve a reunião, nossa reunião, esse ano. Entendi, tá joia. Vivian, então, assim, vamos falar um pouquinho agora do exame de suficiência, né? Porque tem muita gente perguntando. Quem é que pode fazer o exame? Quem é que está apto a fazer? Bom, quem pode fazer o exame de suficiência? Aqueles alunos que estão cursando a partir do sétimo semestre, oitavo semestre, e quem já concluiu o bacharel, o curso de Ciências Contábeis. Essas pessoas podem realizar o exame de suficiência. Já pode a partir do sétimo, né? A partir do sétimo semestre. Sim. Passando no exame de suficiência, concluiu, já pode se registrar no Conselho Regional de Contabilidade. Aí, e assim, para aquelas pessoas que passarem no exame de suficiência, não é que tenha 12 meses para se registrar, mas assim, tem 12 meses para se registrar, no caso do sétimo e oitavo semestre, após conclusão, com 50% de desconto do valor da anuidade. E para aqueles que já concluíram, que passaram, tem 12 meses pela frente para se registrarem com esse desconto. Entendi. Então tá ótimo. Quem quiser fazer, já Porque assim, tem agora gente já. que faz o exame no sétimo semestre, mas ainda não concluiu, ele não vai poder Exato. se registrar. Ele só vai poder se registrar após conclusão. Então, Sim. quando ele concluir, ele já pode se registrar e se beneficiar desse desconto. Aí, Joia, passando os interessante. 12 meses após a conclusão, se não se registrar, perde o desconto. Perde desconto. Não tem direito mais ao desconto. Certo. Vivian, tem uma pergunta aqui relacionada um pouco aos assuntos que são mais cobrados, assim. Claro que você não vai saber todos, mas assim, os que você se lembra que mais são cobrados no exame. Você pode falar alguns? Ó, assim, nós não temos acesso à prova, porque Certo. a prova do exame de suficiência é de responsabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. Então, não temos acesso à prova e quem elabora a prova, baseada nas normas brasileiras de contabilidade, é a Consulplan. Então, a gente não tem acesso, mas assim, na prova cai assunto de pública, vou até falar sobre isso, assunto de pública, de custos, de gerencial, então, de todas as áreas da contabilidade, estatística, todos os assuntos que vocês já viram, pode cair Durante no o exame de curso, pode. suficiência. Durante o curso, pode cair no exame de suficiência. Então, a melhor forma de estudo é o quê? Estuda as normas brasileiras de contabilidade, acessa as provas, todas as provas, Anteriores, né? estudam pelas provas também, porque vocês vão ter uma orientação melhor. Como é a prova é Interessante. aplicada, e agora, dessa vez, vai ser de forma online. Uhum. E a prova, ela seguia uma sequência de questões. Por exemplo, as primeiras questões eram de contabilidade pública. As segundas questões, a partir da quarta questão, então seguia uma sequência de contabilidade gerencial. Depois vinha uma sequência só de questões de custos. E assim sucessivamente. Nesse ano não vai ocorrer isso. As questões vêm aleatória, podendo vir custos, Misturada. uma de custo, aí depois vem uma de pública, depois vem uma de gerencial e assim sucessivamente. Então, vem de Ah, forma entendi. aleatória e o candidato, ele tem que concluir, ele tem que finalizar, por exemplo, vou responder a primeira questão. Para eu passar para a segunda questão, eu terei que finalizar a primeira questão. Se eu pular essa questão, eu não vou poder pular, eu finalizo ela, se eu não responder ela e finalizar, ela vai ficar em branco. Vai Então, perder, você no tem caso, que vai anular, né? vai perder, já perdeu. Já Você não tem perdeu. direito, você não vai ter como voltar para responder essa questão. Entendi. Então, tem que ficar Interessante. atentos a isso. Responde a primeira questão, aí finaliza, passa para a segunda, finaliza e responde em todas. Terão 4 horas e meia para responder todas as questões. O aluno, isso aí foi uma live que teve nessa semana, com uma pessoa da Consulplan e com uma pessoa do Conselho Federal de Contabilidade. Sim. E na live eles falaram que o exame, ele falou sobre como vai ser realizadas as questões, o candidato vai poder
entrar, por exemplo, quando a gente chega atrasado não entra para fazer a prova. Ele vai poder acessar a Sim. qualquer momento, mas sabendo que, por exemplo, eu entrei às 10 horas para fazer a prova. Então, eu só vou ter 4 horas para fazer a prova. Eu já perdi aquelas meia hora. Que é importantíssimo. Que é Cada importantíssimo, minuto é importante. é muita coisa. Então, ele já perdeu aqueles 30 minutos. Então, procure instalar no horário. Vai poder acessar a qualquer momento, mas sabendo que vai perder. Quando der 14 horas, encerrou a prova, você não consegue mais fazer O, nada. impor- o importante é se policiar e fazer como se fosse uma prova Exatamente. física mesmo, antes do horário, né? Porque Chegar acaba antes do tudo. horário, fazer uma oração, beber uma água, já deixar tudo preparado, como se estivesse Exa- fazendo o exame faz uma- presencial. Exatamente. Vivi, a gente tem uma pergunta agora da Giovana. Ela quer saber o seguinte: depois de formado, tem um tempo específico para fazer o exame? Não, você vai fazer quando você quiser o exame. Não tem um tempo específico. Não tem nenhuma Não legislação tem que um tempo. fale no tempo específico de você realizar a prova. O bom é que faça logo, que está com a mente fresca. Então, o bom é Exatamente. que faça logo. Certo. Tem uma pergunta aqui também da Sara, falando o seguinte: está previsto a segunda edição para este ano do exame, né? No caso, para a inscrição do exame, a segunda edição. Pronto. A segunda edição ainda não está prevista. Primeiro eles vão realizar a primeira edição, para depois analisar para ver se vai ocorrer uma segunda edição, porque eles vão precisar publicar um edital, entre outras coisas também. Mas não tem ainda previsto uma segunda edição. Podendo ocorrer ou não, vai depender muito do que ocorrer nessa primeira edição. Entendi. Fiquem Ou ligados, ficar sempre atento, exatamente. ficarem atentos. O Wilson Borges está falando o seguinte: eu fiz a última turma de técnico contábil na Fundação Visconde Cairu na década de 90. Eu ainda posso fazer o exame do CRC? Qual seria a minha limitação de atuação? Ó, Ele fez o técnico. o técnico, ele teria que se registrar até 2015. A gente tem uma legislação que fala sobre isso. Eu não lembro o número da legislação, mas ela está disponível no Conselho Federal de Contabilidade, mas assim, não tem mais como se registrar. Eu fiz o técnico também, concluí em 1998. Hum, Na época eu não me registrei como técnico. Aí quando eu já entrei na faculdade, aí não trabalhava na área, não havia necessidade de me registrar. Então, quando eu concluí o meu profissional, fiz o exame, passei, me registrei. interessante. Então, aí. Então, Outra desde pergunta 2015 que não tem mais. não tem, né? Tem uma pergunta que diz o seguinte: para os inscritos no exame de suficiência desse ano, de 2020, porque a prova vai ser em modalidade online, tem alguma outra opção que não seja essa? Ou é só essa mesmo por conta da pandemia, né? Só Não essa tem por outra conta da opção. pandemia. Não vai ter uma outra modalidade. Aquelas pessoas que querem realizar o exame de suficiência, não querem realizar o exame de suficiência na modalidade online, ela pode estar cancelando a inscrição e pedindo reembolso. Ah, Então, sim. acessa lá hoje, acessa logo para ver o prazo que vocês têm para pedir esse reembolso e esse cancelamento da inscrição, porque não se sente confortável em estar realizando o exame de forma EAD. Entendi. O exame de suficiência normalmente é feito quantas vezes por ano, Vivian? São 2 vezes por ano. Mas, como estamos passando por um momento atípico, né? Não esperávamos que ia ocorrer essa pandemia, tivemos que mudar nossas vidas. Estava tudo muito virtualizado e acabou se transformando tudo em virtual. Então, vamos ter que nos adaptar à nossa nova realidade. Tivemos que nos adaptar. E ainda Verdade. continuamos, e muita gente ainda está tentando se adaptar e não está conseguindo, mas com fé em Deus vão conseguir. Isso Então não. mesmo. Pronto. Exatamente. Para quem entrou depois, a nossa live está sendo sobre o CRC e sobre o CRC Bahia, né? E sobre o exame de suficiência. Derem dúvidas sobre isso, Vivian está aqui para nos ajudar hoje.
Vivian, outra coisa, quais são os documentos necessários para se solicitar? A gente fez a prova, foi aprovado. Quais são os documentos necessários para a gente solicitar a carteira do CRC? Pronto. Esses documentos, eles estão lá no site. Tem que ter o diploma de conclusão. Vocês vão solicitar o diploma à instituição. Tem a foto, foto, RG, CPF. Preenche um requerimento. Então, todos os documentos e as instruções estão no nosso site, lá na parte de serviços, registros. Primeiro registro é o número 1 que tem lá. Não, pessoa física, você desce um pouquinho, pessoa física, e lá você vai colocar que é primeiro registro, por caso do primeiro registro. Se for a questão de restabelecimento de registro, ou quiserem ativar o registro, aí já é o número 4, restabelecimento de registro. Certo. Mas tem todas as informações em nosso site. Eu vou já juntar essa pergunta com uma dúvida outra de uma outra pessoa. É o seguinte, no caso da pessoa não ter ainda o diploma com certificado, também pode ou tem que ter o diploma de fato? Já teve um período que poderia ser com o certificado da faculdade. E a pessoa tem um prazo para entregar, tinha um prazo para entregar o diploma, que eram 2 anos, após ter se registrado. Certo. Mas eu vou confirmar isso e vou passar para você, porque quando eu fiz foi assim. Certo, Vivian. Tem uma outra coisa que o professor Eran está perguntando o seguinte: qual é a nota mínima para aprovação? No exame? Sim, no A exame. pessoa tem que acertar, o aluno, o candidato, o examinando, tem que acertar 50% da prova. Então, são 50 questões, ele tem que acertar no mínimo 25. Mas é bom que aumente essa média aí, viu? Que a média da gente está muito baixa. Tem que aumentar essa média. Não pensar em acertar os 25. O mínimo. O mínimo para poder ter o registro. Pense assim no conhecimento que vocês tiveram no decorrer da sua graduação. Então, pense mais pelo conhecimento. Se registrar pelo conhecimento. E não dizer assim, eu preciso passar no exame, preciso acertar 25 questões. Exatamente. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta. Se a pessoa não conseguir a aprovação no exame, pode fazer um curso de especialização, mestrado? Pode, não tem nenhum impedimento. Independe. Aí vai depender muito da instituição de ensino, né? Que se ela que vai editar os requisitos para para se fazer aquele curso. Agora, o diploma, eu sei que exigem. Um curso de pós-graduação, mestrado. Sim. Aí fica a critério da instituição, exigir a documentação exigida. Entendi. Uma outra questão aqui. Estando com o registro do CRC ativo, é permitido trabalhar em outra área, como, por exemplo, no setor administrativo? Pode trabalhar. Agora vai depender muito do conselho de administração, se vai aceitar ou não. Certo. Vamos falar agora um pouquinho da carteira digital, que já foi implantada, ainda pode ter a carteira física, como é que tá isso? Pronto. Para aquelas pessoas que já têm registro, elas conseguem emitir, nesse momento agora que estamos vivendo, elas conseguem emitir a carteira digital. É só baixar o aplicativo no Play Store e no de lá do iPhone, que eu não lembro o nome. Podem baixar o aplicativo e baixar a carteira digital. Eu tenho minha carteira digital, já tenho minha carteira digital também. E em relação àquelas pessoas que estão fazendo o registro pela primeira vez, neste momento, ela só vai obter mesmo o número do registro para atuar. Não vai poder tirar a carteira digital no momento. E a carteira física existe, também só vai ser processada após acabar essa pandemia. A gente não tem um prazo, porque tudo está incerto. A previsão da gente retornar será a partir de 1º de agosto. Mas assim, a gente não sabe o que é que vai ocorrer, qual o decreto que o prefeito ou que o governador irá determinar. Então a gente tem que aguardar. Mas está previsto de voltarmos para o trabalho lá no conselho. No caso, todos estão trabalhando em suas casas. Sim. De forma remota.
e de forma online, o serviço não parou, e o trabalho lá no Conselho, em loco, a gente está previsto voltar dia 1º a partir de 1º de agosto. Primeiro Certo. não, 3, né? Porque acho que o primeiro é um sábado. Mas, então, a próxima Mas até dia primeira segunda de 31, agosto. até dia 31, o Conselho não vai funcionar com Certo, atendimento presencial. entendi. E que pode Aí mudar, né? fiquem Está ligados previsto. também nos decretos e no site do Conselho, que a gente avisa com antecedência. Joia, Vivian. Vivian, tem uma pergunta aqui da professora Emily, é o seguinte. Vivian, existe alguma função que o contador pode exercer sem a carteira do CRC? Poderia falar um pouquinho a respeito disso? Sim, ó, se for atividade de contabilidade, por exemplo, é, você trabalha no escritório de contabilidade, você já é formada, não passou no Não tem exame e registro. trabalha no escritório de contabilidade. E você trabalha no setor contábil. Você não pode trabalhar no setor contábil, porque você não tem o CRC. Você tem que ter o registro no Conselho de Contabilidade para trabalhar no setor contábil. O fiscal, não. O fiscal você já pode trabalhar sem o CRC. O pessoal também. Mas o setor contábil só com o CRC. Apenas aqueles que estão ainda cursando o curso de ciências contábeis, que ainda são estudantes, podem trabalhar no setor contábil sem o registro, porque eles são estudantes, eles estão aprendendo. Entendi. Joia. Mas no setor de contabilidade você tem que ter o CRC. Certo. E há alguma seleção para participar do CRC Jovem? Como é que é? Quais são? Não tem assim uma seleção. A gente, no caso assim, a gente seleciona de acordo assim, a gente tem uma demanda, uma procura muito grande e a gente faz assim, a gente não tem uma seleção pública, mas assim, a gente seleciona de acordo com o perfil da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ativa, participativa, participo, contribuo com algo. Sim. É selecionado tranquilamente, né? Se você está atuando, porque o trabalho do CRC jovem é um trabalho, o do CRC em si, no caso, assim, para a gente que é conselheiro, e o CRC jovem é um trabalho totalmente voluntário. É um trabalho de doação, é um trabalho de amor. Então, a gente não ganha absolutamente nada para estar visitando as IES, estar fazendo alguma palestra. Então, a gente não ganha absolutamente nada para estar lá. Então, é um trabalho de amor e dedicação. Só conhecimento, né? E, Conhecimento, muito é, conhecimento. e imagine você colocar, por exemplo, você selecionar uma pessoa que não é ativa, que reclama demais, que não está contribuindo. Não está contribuindo. Então não adianta estar ali só de enfeite, então uma pessoa assim não é selecionada. Entendi. Tá joia. Quais são as principais atribuições do CRC Jovem? Você já falou aí sobre visitação a instituições de ensino, algumas palestras. Quais são A outras gente faz, atribuições? a gente faz, o nosso objetivo mesmo é, no caso assim, visitar as IES, que é uma coisa que a gente já faz aqui, fazer eventos voltado para os jovens contadores. No momento a gente não está podendo fazer nada, só mesmo live. Isso Só que você está mesmo fazendo live. hoje com a gente, Exatamente. não Não, é? nada que eu falo assim, nada presencial no Presencialmente. momento. Nada presencialmente, mas assim, o CRC Jovem continua ativo, continua participativo, fazendo o seu trabalho. A gente contribui também na questão do empreendedorismo, de incentivar o aluno a empreender quando sair da instituição de ensino. Uhum. É, o nosso trabalho em conjunto com o PVCC, que é o Programa de Voluntariado da Classe Contábil, que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar desse programa, independente de ser estudante de contábeis ou contador ou não, pode participar do Programa Voluntariado da Classe Contábil, que está lá no nosso site também, que é um dos programas mais lindos que a gente tem.
E a gente também está nesse momento de pandemia, a gente tem uma contabilidade pela vida, onde a gente ajuda a sociedade, os profissionais, não é assim, ajuda de forma de contribuir com informações. Por exemplo, você está com uma dúvida na área trabalhista, você passa Sim, um e-mail, tá lá, está no nosso site isso também. Você passa um e-mail com sua dúvida e você terá sua resposta. Que um dos conselheiros, os nossos conselheiros estão aptos para poder responderem essas questões. Então, joia. qualquer dúvida, tem o nosso programa Contabilidade pela Vida, que nesse momento de pandemia tem ajudado a muitos contadores, ajudado a sociedade dessa forma de contribuir com informações. Muito bom, muito bom. E muita gente não sabe, né? Essa Não questão também da sabe, não ajuda, né? sabe. Para quem está saindo do curso de contábeis, que ainda quer o norte de como Exatamente. ingressar, é uma opção boa o CRC Jovem pegar, né? Ter essa ajuda de Mas esse vocês, é programa é do importante. conselho. Esse programa Não, pela vida é do conselho. sim, não, eu tô falando uma das outras atribuições que você falou, né? De dar o Exatamente. norte, né? Para quem está saindo da faculdade. Muito bom. Exatamente. E você, como é que você iniciou no CRC Jovem? Eu iniciei no CRC Jovem. Você quer saber como coordenadora ou como participante do CRC Seu Jovem? primeiro passo Meu para o primeiro passo CRC no Jovem. CRC, quando eu entrei no CRC Jovem foi em 2016, a convite do presidente na época era o Wellington Cruz. O Wellington Cruz não, era Nogueira. E eu fui convidada por Wellington Cruz, que era conselheiro da casa e também já foi presidente. Assim, por eu ser muito participativa, é a questão da participação, de você estar ali, participando dos eventos, contribuindo com algo. Então, você sempre é visto, não com essa intenção, porque eu sempre gostei de participar. E assim, sempre fui aluna de ACR, não sei se ele falou alguma vez com vocês, fui aluna de ACR, eu conheço a CR desde 1997. E ele foi, assim, a pessoa que me deu aquele empurrão para eu continuar com a profissão contábil. Então, ele me despertou esse amor para a contabilidade, porque na contabilidade, desde criança, que eu tenho curiosidade. Eu tinha curiosidade em fazer contabilidade. Porque meu pai fazia o técnico em contabilidade. Então, eu fiz o técnico em contabilidade. Primeiro ano não me apaixonei no segundo ano e conheci a CR no segundo ano. Foi aí que veio a minha paixão pela contabilidade. Então, por ser muito participativa, ativa ali no conselho, eu fui convidada para participar do CRC Jovem. A coordenadora na época era a Renata. E assim, eu fui muito bem-vinda. E eu não esperava, assim, quando foi em 2018, a CR me convidou para continuar na comissão e coordenar essa comissão. Então, desde Oh, 2018 que eu estou à frente da comissão, eu e o conselheiro Alisson Santana. que legal, que bom. Aí a minha carreira acaba até o próximo ano eu estarei à frente do CRC Jovem. É um Tivemos uma período de quê? eleição De agora quatro no. anos, é? É, oi? É um período de quê? De 4 anos? De 2 anos, porque Ah, assim, de é, dois. é de acordo com a gestão. Mudou a gestão, muda tudo. Então, agora em janeiro, até 31 de dezembro, eu era a coordenadora. A partir de janeiro, monta uma nova equipe, e aí o professor ACR, que é o presidente, ele me convidou mais uma vez para eu continuar à frente, dar continuidade ao trabalho do Entendi. CRC Jovem, que é muito gratificante para mim poder contribuir com vocês, que são alunos, que estão saindo das IES. Então, para mim é uma satisfação poder contribuir para vocês. Que bom, Vivian. O Nelson Carvalho pergunta o seguinte: prezada Vivian, na sua opinião, este momento de pandemia, a participação dos profissionais, estudantes, tem aumentado do que nos momentos presenciais? Ah, ele quer saber se nesse momento de pandemia a participação dos profissionais e dos estudantes tem aumentado mais do que na época que era presencial antes da pandemia? Você fala assim, na questão do CRC Jovem, ou Ele não especifica. deve ser CRC Jovem. Assim, eu vejo que a gente precisa
ter mais participação. A gente que eu falo, não é a gente que eu falo no modo geral, de alunos, de profissionais, de estarem à frente, procurar como é que funciona o nosso órgão, o que é pertinente a eles, porque muitos não conhecem as nossas prerrogativas, muitos não conhecem qual é a nossa função. Então, o trabalho que o CRC Jovem hoje faz, a equipe do CRC Jovem faz, é um trabalho de amor à profissão, de estar levando para vocês o que é o Conselho de Contabilidade, o que faz o Conselho de Contabilidade, que muita gente não sabe. Muita gente acha que o Conselho é para determinar salário, é para determinar honorários, e não é a nossa função, isso é a função de sindicato. Então, eu espero que tenha um maior número de participação. Eu ainda não parei para analisar a questão da participação. Vejo nos cursos, em alguns cursos que o Conselho está fazendo, vejo que tem muita gente participando, vejo a participação até maior do que presencial. Sim. Vejo nos eventos do Conselho. E espero que quando voltarmos para o presencial, que a gente tenha também a mesma participação que estamos tendo online. Verdade. Vamos esperar isso mesmo. Vamos Tem uma esperar. pergunta aqui, tem uma pergunta aqui de Gabriel, que ele fala o seguinte: como suspender temporariamente o registro do CRC? Pronto. Pode suspender a qualquer momento. Porque imagine aí, um profissional que esteja desempregado, não esteja atuando na área. Sim. É importante que você tenha seu registro ativo, porque a qualquer momento você vai poder precisar dele. Exatamente. E, assim, ele pode, sim, inativar o registro dele a qualquer momento. E pode também restabelecer a qualquer momento, sabendo que tem custos sobre isso. Tanto para suspender como para retornar, tem custo? Suspender eu não sei informar, mas para você restabelecer tem custo. E você sabe se tem um prazo, assim, para ficar inativo e resgatar? Não tem prazo. Não tem prazo. Não, né? Porque imagine a pessoa ficar anos desempregada, que Deus não queira isso. Não. Nenhum de vocês, nem ninguém, nem com ninguém, não aconteça com ninguém. Mas assim, aí não poder pagar o registro, ficar em débito com o conselho, indo para a dívida ativa, tendo bens bloqueados. Então é melhor que inative e volte quando estiver atuando ou quando estiver já trabalhando. Verdade, verdade. E assim, qual o valor da anuidade para... Qual que é o valor atualmente da anuidade do CRC? O valor exato eu não sei informar. Inclusive também, deixa eu falar, a nossa anuidade é a atribuição do Conselho Federal de Contabilidade. É ela que determina o valor da anuidade. A gente não tem nenhuma responsabilidade sobre o valor da anuidade. Então, quem define é o Conselho Federal de Contabilidade. Se eu não me engano, é R$ 562. Uhum. E nós, conselheiros, pagamos anuidade de igual valor, iguais a todos os profissionais. A gente está lá no conselho, mas a anuidade da gente também a gente paga. A gente não tem gratuidade de anuidade, não. Porque muita gente não sabe, acha que a gente ganha salário. A gente não ganha salário. É um trabalho voluntário, né, Vivian? É um trabalho voluntário, é um trabalho honorífico. Assim, a gente recebe, por exemplo, eu vou viajar daqui de Salvador para o Rio para fazer uma representação do conselho. Representando o conselho. Uma reunião que a gente vai representando o conselho. Então, o conselho custeia essa viagem. Certo. Porque a gente está indo representar ele. Fora isso, aqui dentro da capital, não. Só se a gente sair de Salvador. Certo. Olha, a nossa live está quase chegando ao fim, É viu? mesmo? Já? Passa muito rápido. 20 minutinhos a gente tem, viu? É mesmo? Exatamente. Assim, aí tem uma outra pergunta sobre suspensão também, mas eu acho que já foi até respondido. Como é que faz para suspender? E se tem alguma forma de suspensão temporária, mas você já falou que não tem. Aí tem o seguinte aqui: o profissional que perdeu o registro fica devendo essa anuidade? Perdeu o registro. Ele não é isso, não. O profissional pode perder o registro por ficar devendo a anuidade? Se ele ficar em débito, ele pode perder o registro?
No caso, ele fica inapto, né? Ele fica inapto para estar em débito com o conselho, ele tem que regularizar para poder exercer a função dele. Aí fica a dívida lá, bloqueia bens. Bloqueio Então é bem. bom Eles que fazem assim, parcelamento, se Vivian, disso? faz parcelamento, não sei quantas vezes, mas é tudo negociável. Tudo é negociável, né? Eu só não Ô, sei Vi- quantas vezes parcela. hum, Uma pessoa que trabalha num estado, digamos, trabalha aqui no estado da Bahia e vai morar em outro estado, digamos, estado de São Paulo, ela precisa alterar esse registro? Qual é o procedimento para mudar de registro, para mudar de estado em relação a registro? Ó, se ela for trabalhar em São Paulo, morar em São Paulo, atuar em São Paulo, automaticamente ela tem que transferir o registro dela para São Paulo. No próprio lá, no próprio registro, serviços, registros, pessoa física, lá, se eu não me engano, é a opção 6, se eu não me engano. Não me lembro direito se é a opção 6. Lá tem dizendo transferência de registro. Pode transferir o registro tranquilamente. Se for Aí ele atuar em outro passa, estado, transfere o registro. certo. Vivian, quais são as vantagens de se contratar um profissional que seja registrado, uma empresa contratar? A empresa tem que, se ele vai contratar um contador, o contador tem que estar altamente registrado e ativo no Conselho Regional de Contabilidade. O contador não pode estar, por exemplo, eu me formei hoje. Aí já estou já achando que eu sou contadora. Eu não sou contadora, eu sou bacharel em contabilidade. Eu vou me transformar em contadora a partir do momento que eu fizer o exame de suficiência, passar e ter o registro. Então é importante que a pessoa se registre e a empresa, a empresa seja ela lá qual for, porque tem empresas que têm setor contábil e que precisa ter um contador para poder estar conduzindo esse setor. A pessoa tem que estar altamente registrada e ativa no Conselho de Contabilidade. Certo. Vivian, e a pessoa pode ter mais de dois, no caso, um registro em cada estado, ou tem que ser um, ela mudou de estado, tem que transformar, levar para lá e modificar, né? Não pode ficar com os dois ativos. Registro é único. É Você único. tem um registro só no Conselho Regional de Contabilidade. Você não pode ter, por exemplo, tem 27 são 27 CR6. E você tem um registro em cada CRC. Não, você é daqui da Bahia, tem um registro na Bahia. Foi morar e atuar em Minas, se registre em Minas. Se registre não, transfira seu registro para Minas. Hum. Você faz Mas aí, transferência de registro, você não faz vários registros. quando se transfere para um outro estado, automaticamente o anterior deixa de existir, né? Fica valendo É, de lá. fica valendo de lá. Entendi. Qual que é o procedimento para se solicitar a carteira digital? Não sei se você já falou sobre isso, a gente já O falou um pouquinho sobre procedimento isso. é você, no caso assim, agora não está solicitando. Quem já está registrado no Conselho de Contabilidade, ele consegue emitir a carteira digital, porque já tem o registro. Agora, estão se registrando agora no momento da pandemia, não. Apenas vai ter o registro para você atuar, o registro, só o número do registro. E quando acabar, cessar essa pandemia, que a gente não sabe quando é que vai cessar, aí sim vai começar a transmitir a carteira, como é que se diz? A carteira física. Física. A digital, eu não tenho ainda informações sobre ela. Certo. Tem uma pergunta aqui. O estudante de Ciências Contábeis é de Gabriel. Não, Jamile Rodrigues. É pago a transferência do registro para outro estado? É paga também. É paga? Entendi. Então, tem uma pergunta aqui de Gabriel. O estudante de Ciências Contábeis pode ter registro profissional no CRC? Estudante não tem registro, Estudante. não. A gente só tem registro quando a gente conclui e passa no exame de suficiência. Você pode fazer o exame estar cursando o 7º semestre, fazer o exame de suficiência, passar, mas você só vai poder se registrar quando você concluir. Concluiu, pode se registrar. Fazendo o exame Tem, de suficiência. fazendo o exame sendo aprovado.
Tem uma E pergunta aqui passando, da né? Não é só fazendo, é fazendo e passando. fazendo e sendo aprovado. Só É, estando apto de verdade, né? é. Tem uma pergunta aqui da Josi que fala o seguinte: tem algum prazo mínimo para fazer a transferência? Acho que ela está se referindo ainda à transferência de estado. Um prazo mínimo. Assim, ela se transferiu, ela foi embora para outro estado, ela tem que, no caso, se ela já está atuando lá, ela tem que se transferir logo. Certo, Solicitar de imediata a transferência. entendi. Vivian, a nossa live está encerrando. Passou Menina, passou muito rápido mesmo. E foi muito proveitosa, porque assim, você viu que foram várias perguntas, tanto do exame. Você quer falar alguma coisa a respeito do exame agora desse. Vai ser diferente online? Alguma coisa que você não falou ainda? Alguma orientação que você queira passar? Ou A você já falou orientação, tudo? a orientação que eu passo em relação ao exame é que o examinando, ele verifique logo, certifique logo, acesse o site, olhe para ver, olhe seus dados cadastrais para ver se está tudo ok, com antecedência. Temos um mês ainda pela frente, mas é bom a gente olhar logo para poder saber se tem alguma irregularidade em relação a nome, a idade, a documento, que isso é importante. Para não Porque esse ano vai ser ter. atípico, Vivian, vai ser diferente, por isso que, né? Exatamente. Para não ter problemas futuros. Então, é melhor que ele verifique logo essa documentação, veja se está tudo certinho, para não deixar para cima da hora, porque em cima da hora não tem como resolver. Se olhar na Verdade. véspera e tiver alguma irregularidade, não vai ter como resolver. E uma coisa importante, não vai abrir inscrições dessa primeira fase. A primeira fase do exame só vai fazer quem já estava inscrito para realizar a prova em 16 de abril. Entendi. Então, não vai haver inscrição. Então, só vão fazer a prova do exame quem já estava inscrito para fazer a prova em 16 de abril. Ótimo. Joia, foi muito esclarecedor, então. Foi muito bom, viu, Vivi, estar aqui com você. Foi um prazer grande te conhecer. Espero que a gente em breve se conheça pessoalmente, Igualmente. viu? E assim, foi muito enriquecedora essa live, esse bate-papo. E assim, convido a todos, né, os estudantes que não conhecem ainda, quando voltar à normalidade, ou até agora mesmo, conhecer um pouquinho do CRC Jovem, do seu trabalho, da sua contribuição lá, certo? Se você quiser se despedir do pessoal, falar alguma coisa, fique à vontade. Oi, pessoal. Quero cumprimentar a Emily, a coordenadora aí do curso de Ciências Contábeis da Unime de Lauro. A Irã, agradecer a Irã e ao NAF pelo convite. Sabem que pode contar sempre com a gente. Qualquer dúvida, pode perguntar, podem procurar, que a gente estaremos sempre à disposição. E foi assim uma tarde muito proveitosa, enriqueceu. Espero que tenha conseguido transmitir, tirar algumas dúvidas. Aí, em caso de dúvidas, pode falar no direct aí do CRC Jovem, que o que tiver ao meu alcance, irei responder. Se eu não souber, eu vou em busca e respondo também. Joia, Vivian. Eu quero aproveitar aqui o finalzinho para dizer o seguinte, que sábado que vem a gente vai ter mais uma live. Dessa vez a gente vai falar sobre, assim, me formei e agora? O que vai acontecer? Então a O que gente vai vai acontecer? conversar um pouquinho sobre isso, né? Então convido a todos a participarem com a gente e te agradeço em nome da Unime de Lauro de Freitas, em nome do NAF, do nosso grupo. Deixar um abraço para a professora Irã e para a professora Emily, que está sempre nos apoiando também. E agradecer mais uma vez a você, tá? Muito Obrigada obrigada. também. Eu que agradeço. E quem quiser tirar selfie, tira logo que já vai acabar a live. Ai, Ai, tá, Vivi, um beijo grande para você, viu? E para obrigada a vocês todos que também. participaram aqui com a Gratidão, gratidão. gente. Obrigada, pessoal, que pôde participar desse momento. Obrigada, Vivian. Tchau, Tchau, tchau. Boa pessoal. tarde. Boa tarde.